Estou aqui com o personagem que implantou aqui, cultivou a primeira vez Touriga Nacional no Alentejo, é isso? Certo. Nós em 74, com a Revolução, perdemos os vinhedos, perdemos tudo, perdemos a fazenda. Em 88 eu volto para o Alentejo e vou fazer o quê? Lembrei-me de fazer o que os meus antepassados faziam e por isso resolvi plantar vinhas. Eu gostava de Touriga Nacional, eu já tinha ouvido falar muito em Touriga Nacional, peguei num carrinho pequenino e fui lá acima ao Dão e trouxe muitas varas de Touriga Nacional, plantei em 89, em 90 enxertei e em 1991 foi a primeira colheita de Touriga Nacional no Alentejo. E por que essa casca? Porque eu gostava, porque eu achava que já miúdo, criança, eu gostava da Touriga Nacional, dos vinhos com Touriga Nacional e acharia que ele vinha dar um toque fino, elegante aos vinhos do Alentejo. E estamos a falar que eu tinha 24 ou 25 anos, por isso, já nessa altura eu achava que a Touriga Nacional poderia ser alguma mais-valia. Só que a casta foi proibida. A casta era proibida porque isto, por ser uma região DOC, não podia ter Touriga Nacional. Nem sem DOC, nem para fazer o vinho sem ser. Então aquela vinha ficou desclassificada e só podia produzir vinho de mesa. E então, milagrosamente, aquela vinha nunca produziu uvas. Isso vai ter que anos sem poder. Depois, a Touriga Nacional eu acho que foi proibida, já foi permitida nos anos 2000. Então ficou 20 anos essa... 10 anos. Por isso, de 91, primeira produção, até 2001, eu penso que foi 2001, não, 99. Foi 99 a primeira colheita autorizada de Touriga Nacional. E aí, o que aconteceu? Os produtores começaram a olhar isso e falar, não, dá para fazer. Entretanto, também já o Esporão tinha. O Esporão também já tinha plantado mais tarde. E depois, em 99, lançámos Touriga Nacional. Eu sou o cara mais contra a agricultura biológica. E porquê que eu sou, mas absolutamente contra a agricultura biológica? Eu faço-me uma pergunta. Se você tiver uma dor de cabeça, toma uma aspirina, sim ou não? Toma, sim. Ou vai ficar com dor de cabeça a dizer, não, eu sou orgânico, não vou fazer nada. Se você tiver um câncer, vai fazer radioterapia e quimioterapia, sim ou não? Ponto. Então, quando você tem uma vinha, por que é que você diz que tem que ser orgânica e ou não vai tratar, ou vai fazer asneiras imensas? Eu vou lhe dizer quais é que são as asneiras imensas. Em 2019 houve um problema mundial sobre o glifosato. Temos que tirar o glifosato dos vinhedos e os vinhedos de toda a agricultura, e o glifosato é cancerígeno, é isto. Bom, eu apanhei um susto, peguei em todos os meus vinhos, fui levar para um laboratório e disse, eu quero fazer análise a todas as matérias ativas, que eu aplico nas vinhas. Se tem algum residual no vinho. 0,0. Agricultura inteligente. Já vou à agricultura inteligente. Níveis altíssimos de cobre nos vinhos biológicos, no vinho biológico. Fui comprar uma data de vinhos biológicos, todos com níveis altíssimos de cobre. Cobre é um metal pesado, você pulveriza na vinha, fica no solo. As que ficam nas uvas vão ficar no vinho, mas as que ficam no seu vinho vai ficar no seu corpo. Não tem mobilidade zero. Por isso, vai ficar dentro do seu corpo, não é eliminado. Então,
A agricultura tem que ser inteligente e não pode ser agricultura biológica. Este ano passado, foi um ano de muitos tratamentos fitossanitários. Para mim foi uma loucura, eu fiz 7 tratamentos fitossanitários. 7. Os meus vizinhos da agricultura biológica fizeram 22, e um 22 e o outro 24. E eu pergunto-lhe, o que é que isso tem de biológico? O que é que tem? É o gasóleo que está a gastar? É o trator que está a pisar os vinhedos? É os níveis de cobre altíssimo que vão ficar na vinha no vinho? O que é que tem de biológico? Por isso, biológico está perfeitamente desadaptado à evolução humana. Hoje em dia nós utilizamos moléculas que em 7 dias você tem a degradação da molécula toda e que lhe tem resíduo zero. Então o senhor é contra o atual regramento dos selos de biológicos? Completamente. É absolutamente estúpido. Por exemplo, porque eles autorizam cobre. É totalmente evoluído. Porque o que você tem que fazer é um resíduo zero, que é quem consome um produto, alface, cenouras, carne, peixe, aquilo que for, aquilo que deve ter é resíduo zero. E por isso, aquilo que eu estou a produzir um produto alimentar, ao lhe estar a fornecer assim, o que eu deveria ter a garantia assim é dizer assim, meu amigo, isto está dentro dos parâmetros perfeitos para ser saudável. O problema é que o ácido tartárico adicionado é menos estável do que o ácido tartárico natural. O ruim do envelhecimento, então. Então, correção sim ou não? Como norma minimalista. Como norma sou minimalista. Agora, qual é que é a grande regra da colheita e da análise? Eu disse aqui ainda há pouco que o vinho, o Alentejo, a grande vantagem é o solo. A grande desvantagem é o solo. Então, você tem a maturação e no Alentejo tem da maturação à sobrematuração muito rápida. Tem uma janela de vindima de 2 dias, 48 horas. Então o que é que você tem que fazer? No final de julho tem que começar a analisar a evolução das uvas na vinha. A evolução da acidez, a evolução do pH, a evolução do ácido tartárico, a maturação fenólica, e quando você vai ver e diz assim, estas uvas que estão aqui, este arinto vai estar pronto daqui a 2 dias. Nessa altura, você tem mais 3 dias para colher. Esta Touriga Nacional ainda está atrasada só daqui a 15 dias, então a gente vai continuando a analisar. Quando chega lá mais próximo, diz assim, esta Touriga Nacional vai estar pronta daqui a 2 dias. Então você tem 4 dias para fazer a colheita. Ou seja, tem 2 dias. 2 dias para se preparar e 2 dias para fazer. Ponto. Senão ela entra em sobrematuração. Perde o ácido tartárico, perde a acidez toda e vai ter que corrigir massivamente. Então é um trabalho muito de vinha, mas se acontecer, vamos corrigir. Vamos corrigir. Então, anos extremamente secos nesta região não tem outra solução senão adicionar. E tem alguma outra correção que o senhor admite assim? Nas nossas correções são tartáricas só. O senhor usa só a levedura industrial, né? Só levedura industrial. Nutriente? Boa pergunta. Qual é que é o processo? Levedura industrial, nutriente, levedura, SO2 no processo? Levedura industrial, sim ou não? E eu vou-lhe responder antes do processo, o sim ou não, eu vou-lhe dizer assim, você o que é que quer ser? Você quer ser um microprodutor? Sim, levedura natural. Você quer ser um produtor de média dimensão? O que é que você tem que fazer? Você tem que chegar com o vinho da videira ao mercado e no próximo ano o consumidor vai dizer assim,
este vinho está diferente, mas está igualmente bom. Na uva, Mantém o padrão, então. na uva você tem centenas ou milhares de leveduras indígenas. Indígenas é... Sim. Algumas Não é Saccharomyces e outras não, né? Mas você tem muitas, e mesmo dentro das Saccharomyces, você tem muitas estirpes. Muitas estirpes. Então o que é que você vai fazer? Se em anos muito secos, tem mais uma estirpe. Em anos muito úmidos, tem mais outra estirpe. Em anos que choveu mais em abril, tem outra. Em anos que foram extremamente secos, outra. E por isso, cada ano você vai ter estirpes de leveduras diferentes. Quando nós estamos a falar de estirpes de leveduras, há estirpes que dão muito mais os frutos tropicais, as notas de maçã, nos tintos que vão buscar muito mais as frutas vermelhas. São essas leveduras que vão transformar o açúcar e que vão dar essas notas de outros frutos. Então, quando você precisa ter uma regularidade, você precisa ter levedura industrial. Então é uma escolha por padrão, basicamente. Ou regularidade. É uma escolha por padrão, por regularidade. Agora, qual é que é a estirpe que nós utilizamos? Nós utilizamos estirpes locais que foram selecionadas aqui, a Não partir de compra nós uma daqui. levedura da Borgonha para fazer o teu branco. Não, eu utilizo leveduras daqui que foram selecionadas pela uma empresa italiana, que é a AEB, foram selecionadas por eles, multiplicadas por eles, mas são leveduras daqui. São leveduras daqui. Isso gera um trabalho de isolamento a partir de... De isolamento, e por isso, você que tem uma empresa que precisa de ter um determinado padrão no mercado, não pode correr riscos de dizer assim, este teu vinho este ano está muito bom, e o outro depois chegar a dizer assim, Sim, perfeito. o ano era muito bom, mas este ano... Não, então, não é uma questão técnica, é uma questão de mercado mesmo. Certo. Perfeito, perfeito. Quando uma pessoa bebe o teu vinho, o que tu quer que ela pense? Uma frase. Dois momentos. Muita gente não quer que ele pense nada. Não quer que ele pense nada. Quer que ele seja subtil numa festa, num casamento, e que ele entre, haja um consumo elevado, mas que ninguém comente o vinho. Ponto. Ou seja, houve um casamento, falou-se sobre a noiva, sobre os fatos, sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro. O vinho soube estar, Como coadjuvante. soube estar presente, extremamente civilizado. Ninguém falou nada sobre o vinho e dizia assim, trazei mais um bocado de vinho, que já não tem vinho no copo. Ele passou despercebido. Isso é um momento de muita gente. Momento de pouca gente. Não quer que ele diga, uau, grande vinho. Não quer. Não, porque quando ele diz, uau, grande vinho, é porque o vinho foi de tal maneira poderoso que foi capaz de matar o resto da refeição e tornou-se cansativo. O vinho tem que ser perfeitamente elegante, perfeitamente subtil, que as pessoas apreciam, gostam e dizem assim, grande vinho, gostei. E depois mantêm outro tipo de conversas e a garrafa desapareceu. O vinho, Legal. eu costumo dizer que o vinho é o parceiro pobre das refeições. Você pode ir daqui, você sabe que temos a Bialhada, que é famosa pelo leitão da Bairrada, certo? E por isso, você pode ir daqui até à Bairrada comer um leitão. Você pode ir ao restaurante do Sr. Joaquim porque ele tem um peixe maravilhoso. Você vai, alguém, porque ele tem uma carne, uma rabada de boi maravilhosa. E você vai a um restaurante para comer. As pessoas telefonam para o restaurante e dizem assim, marque uma mesa, vamos ser 4.
segundo degrau de evolução. Olha, vamos ser 4 e vamos comer um cordeiro. Não há ninguém que telefone para o restaurante e diga assim: olha, se faz favor, vamos ser 4, vamos comer cordeiro, mas antes de, 1 hora antes de eu chegar, abra-me uma garrafa de Conde de Ervideira Private Selection para ele achar. Por isso, o vinho é o parente pobre da refeição, então ele tem que ser elegante, tem que ser sutil, tem que dizer assim: boa, gostei deste vinho, tá. Bebeu e continuou a falar, e ele no final dizia assim: porra, já não temos vinho? Calma. Este vinho era bom. E acabou. Tá bom, senhor, é isso aí. Acabou. O vinho tem que ser educado. O vinho tem que saber estar à mesa. Muito bom. O vinho não pode comer de boca aberta, o vinho não pode comer com os cotovelos em cima da mesa, o vinho tem que ser educado. E qual é o segredo do bem vinho? Uma frase. O segredo. Um só. Ser educado. Perfeito. O vinho, o segredo de um grande vinho, ser educado.